Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, falar sobre a escola sabatina, o capítulo 12. O capítulo 12, o amor e a justiça, os dois maiores mandamentos. Quero dar a lição, o amor e a justiça de Deus. Antes de eu falar sobre este assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu vou pregar a Tua palavra, Senhor. Que essa lição maravilhosa da escola sabatina que todos nós devemos estudar. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Lição número 12. O amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Verso para memorizar. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João capítulo 4, verso 20. Confiamos no que no fim Deus consertará todas as coisas. No entanto, é importante o que nós, como os cristãos, fazemos aqui e agora. É verdade que, devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não irá eliminar agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar a aliviar o sofrimento e o mal que encontrarmos, pelo menos em algum grau. Na verdade, como cristãos, é nosso dever exatamente isso. Como vimos, o amor e a justiça andam juntos. São inseparáveis. O Senhor ama a justiça, consequentemente. Se o amamos, também amaremos a justiça. Da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. E parte de amar uns aos outros é promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Quando outras pessoas sofrem com a pobreza, opressão ou algum tipo de injustiça, devemos nos preocupar com isso. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos. Em vez disso, devemos nos perguntar o que podemos fazer, de maneira individual e coletiva, para promover o amor e a justiça de Deus e assim refletir em nosso mundo despedaçado o caráter perfeito de justiça e amor do nosso Senhor. A lição de domingo. A lição de domingo, os dois maiores mandamentos. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. A primeira pergunta número 1. Como Jesus respondeu à pergunta do intérprete da lei? Isso está em Mateus capítulo 22, versos 34 a 40. Segundo o próprio Cristo, o grande e primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus acrescentou: e o segundo semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda: desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Esses dois mandamentos são retirados do Antigo Testamento. A pergunta número 2. Como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada à sua resposta à pergunta do intérprete da lei em Mateus 22. Mateus 19, capítulo 19, versos 16 a 23. O que aconteceu nessa história? E por que Jesus respondeu ao jovem rico daquela maneira? Por último, o que esses encontros devem ensinar a todos nós?
independentemente de nossa condição social. Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. A ele se apegar a essas coisas, elas tornariam o lugar de Deus em suas afeições. Reter do Senhor pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral, pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Ellen G. White no Desejado de Todas as Nações, página 416. A pergunta no rodapé. Embora nem todos sejam chamados a vender os que têm, como ocorreu com o jovem rico, existe algo em sua vida que, se não abandonar, poderá levá-lo à perdição eterna? Com certeza, era abandonar todas as coisas mundanas deste mundo, e sim concentrar-se na Bíblia Sagrada, concentrar-se e aceitar Jesus em sua vida, em se concentrar em ganhar a vida eterna, era ser salvo pela fé. A lição de segunda-feira, os dois maiores pecados. Segundo Jesus, um dos maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor uns aos outros. Cumprir esses mandamentos inclui fazer sacrifícios que mostram, de forma concreta, o amor aos outros, e que realmente significa seguir os passos de Jesus. Podemos nos perguntar, se os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor aos outros, então quais são os dois maiores pecados? A pergunta número 3. Leia o Salmo 135, versos 13 a 19. O que esse texto revela sobre um pecado comum que é enfatizado em toda a Bíblia? O Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O amor a Deus é o oposto do grande pecado da idolatria. Você, que hoje vive numa igreja, principalmente a católica, que vive cheio de imagens, e se você, ajoelha-se diante dessa imagem e pede, acariciamente, pela sua graça, se você não sabe, basta saber agora, que está em pecado, você precisa abandonar esse pecado hoje. Assista esse vídeo e você vai saber, você saberá, que isso é idolatria. Eu era católico, tinha imagens aqui no meu quarto e quando fiquei sabendo da verdade, expulsei tudo, tirei tudo. Idolatria. Pergunta número 4. Leia Zacarias capítulo 7, versos 9 a 12. De acordo com essa passagem, o que Deus condena, como esse pecado e a idolatria estão em oposição dos dois grandes mandamentos. Não é apenas a idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também o sofrimento afligido a seu povo, seja individual ou coletivamente. O Senhor fica irado com a justiça pelo fato de que Ele é amor. Os dois grandes pecados enfatizados ao longo do Antigo Testamento são falhas no cumprimento dos dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar os uns aos outros. Os dois maiores pecados representam a ausência de amor. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus uns aos outros. De fato, em 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, afirma: se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Tem muitos que hoje, que sempre existiu, mas principalmente hoje, que está brigado com seu irmão, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com sua tia, que são seus familiares. Se você estiver errado,
Você deve se humilhar-se e declarar que você está errado. Peça perdão. Se você afligiu um dos seus familiares, peça perdão. O texto é bem claro. Eu amo a Deus, mas seu coração está fechado, cheio de orgulho, cheio de amargura, cheio de coisas abomináveis. Como que você vai amar a Deus assim? Você tem que amar a Deus, amando uns aos outros. Guilherme, mas é difícil. Eu não consigo me dar bem com as outras pessoas. Eu acho que o problema é você. O problema não está nos outros. O problema é exclusivamente você. Então, se humilha, peça perdão e volte à amizade com aquela pessoa. Não fique com coisas miraculosas, com agonia no coração. Fique com pensamentos também que abomináveis. Pergunta no rodapé: por que o amor a Deus não pode ser separado do amor aos outros? Como você atende esta ligação inseparável? Não pode ser comparado porque Deus é amor, misericórdia. Deus ama todos nós, Ele também é justiça. Mas primeiro, é o amor que Ele dá a todos nós. O amor que a gente tem uns pelos outros não chega nem perto do amor de Deus que tem por nós. Por isso que não pode ser comparado, por isso que é separado. Mas, como se diz, devemos chegar-se perto, da semelhança do amor de Deus por nós. Não vamos igualar, mas chegar perto, do amor de Deus por nós. Lição de terça-feira. Deus ama a justiça. As escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Salmos capítulo 33, verso 5. E Isaías capítulo 61, verso 8. Por isso, ele revela a profunda preocupação com a justiça, o que desperta sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. O Antigo Testamento e o Novo Testamento mostram que Deus revela constantemente seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo em que se expressa sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento e opressão. A pergunta número 5. Leia o Salmo 82. Como esse salmo expressa o interesse de Deus pela justiça neste mundo? O que isso nos ensina hoje? Segundo estudiosos, o Salmo 82 condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino, executando contra os poderes espirituais, chamados de deuses, que estão por trás dos juízes e governantes corruptos. Trata-se de forças demoníacas. O Senhor pergunta aos governantes: até quando julgarão injustamente e tornarão partido pela causa dos ímpios? Salmos capítulo 82, verso 2. Além disso, eles recebem a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmos 82, verso 3 a 4. Nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor da justiça. Essa não é uma preocupação periférica das Escrituras. É um tema central na mensagem dos profetas em todo o Antigo Testamento e que foi tratado por Jesus quando esteve neste mundo. Deus revelou o que deseja e existe daqueles que afirmam amá-lo e obedecer-lhe. O Senhor especifica claramente em Miqueias capítulo 6, verso 8. Em outras passagens semelhantes, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Essa verdade é apresentada em toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. 1 João capítulo 13, versos 35. Veja também 1 João capítulo 4, versos 8 a 16. Pergunta no rodapé:
Como seriam as famílias e igrejas se enfatizássemos Miqueias capítulo 6, verso 8, e praticássemos esses textos intencionalmente em palavras e ações? Como aplicar esses princípios? Quer dizer, você deve amar uns aos outros. Teve aquele probleminha. Cara, nada é perfeito. Cara, só Deus é perfeito. Então, quer dizer, cara, senta, conversa, diálogo. Cara, o que falta muito hoje é diálogo. Cara, as pessoas não têm. Cara, preferem brigar, cara, lutar. Cara, preferem resolver tudo no tapa. Cara, o diálogo fica para trás. Esquece, cara, lutas e brigas. Diálogo, converse com outra pessoa e tenta ver o que vocês erraram. O que aconteceu? Lição de quarta-feira. Chamados a estabelecer a justiça. O profeta bíblico enfatizava o chamado de Deus por justiça na sociedade. As escrituras não hesitam em destacar questões de injustiça e opressão. O desejo de que Deus executasse o juízo era chamado para que ele estabelecesse a justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a justiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garante o direito dos órfãos, defende a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, verso 17. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam justiça aos pobres. E alerta mais o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe. A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Isaías capítulo 10, versos 1 a 3. Da mesma forma, Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Joaquim. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Por acaso seu pai não comeu e bebeu? E não praticou o juízo e a justiça? Por isso, tudo que corria bem, julgou a causa do aflito e do necessitado. E tudo que corria bem, por acaso, não é isso que se chamar conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias capítulo 22, verso 13, 15 e 16. A pergunta número 6. Leia Mateus capítulo 23, versos 23 a 30. O que Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes da lei? O que isso significa? Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento. Mateus capítulo 23, versos 23 a 30 e outros textos dos evangelhos mostram que esse assunto era de extremo interesse para Cristo. Ele disse: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Na passagem paralela de Lucas, Jesus lamenta porque os líderes desprezavam a justiça e o amor de Deus. Lucas capítulo 11, verso 42. A pergunta no rodapé. Hoje, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? O que significa concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? Ler a Bíblia Sagrada. Quer estudar, fixar os seus olhos na Bíblia Sagrada. Isso é mais importante do que as coisas mundanas, que é muito mais importante. E o que corresponde ao dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Você pode cobrar o dízimo, as igrejas podem cobrar o dízimo, mas pregando a verdade. O dízimo existe desde a época de Abraão, quando ele deu para Melquisedeque, que era o primeiro dízimo do mundo. Você pode dar, você pode receber o dízimo, mas pregue a verdade, estabelece a verdade. A lição de quinta-feira: quem é o meu próximo? Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, um intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Lucas capítulo 10, 29.
Em resposta a isso, ele contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, mas inicialmente era chocante. A pergunta número 7. Leia Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. O que esta passagem ensina à luz do chamado dos profetas por misericórdia e justiça e das injustiças cometidas ao longo da história contra os que eram julgados como sendo diferente? Jesus não apenas falou sobre a justiça, mas veio trazê-la ao mundo. Ele foi e é sempre chamado ao cumprimento do chamado profético e do anseio por justiça. Cristo é o desejado de todas as nações, especialmente daquelas que reconhecem suas necessidades de livramento. Em contraste com Satanás, que desejava o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, Jesus se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão, sem contudo ser infectado pelo pecado. Ele venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça, como aquele que é justo e justifica os crentes. Será que exaltamos a lei, a qual Cristo engrandeceu na cruz? Se não nos preocuparmos com ele, considerou os preceitos mais importantes da lei. O Salmo 9, capítulo 9, versos 8 a 9, diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para os oprimidos, refúgio nas horas de angústia. O Salmo 146, versos 7 a 9, acrescenta que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? A pergunta no rodapé é: o que aprendemos com Jesus sobre como ajudar os necessitados? Quer dizer, você ajudar o próximo. Se você ver que o próximo está necessitado de ajuda, ajude-o. Ajuda como Jesus, quando veio aqui na Terra, ajudou os necessitados, os cegos, os de lepras, os aleijados e várias pessoas. Outra pergunta: ainda que não realizemos prodígios, nossa ajuda pode fazer milagres na vida dos que sofrem? Com certeza. Pode realizar milagres, pode realizar uma grande alegria, para que essas pessoas nunca mais se esqueçam, jamais esquecerão. A lição de sexta-feira, o estudo adicional. Os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. Em vez de violar suas tradições, deixaram um homem sofrer, ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o proprietário, caso fosse negligenciado. Criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação e que lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Isaías capítulo 13, verso 12. Quando Jesus perguntou aos fariseus se era lícito no dia de sábado fazer bem ou mal, salvar ou matar, eles mostrou os próprios maus desígnios deles. Seria mais justo ter um homicídio no coração durante o santo dia de Deus do que o amor para com todas as pessoas, o amor que se exprime em atos de misericórdia. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 221 e 222. Isso foi a lição número 12, amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Então vamos orar para fortalecer mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo,
para pregar essa verdade, essa lição maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. É tudo de graça, não custará nada para vocês, tá ok? Me ajudem. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!